Continuação das 7 trombetas, parte 2. Estudo da 6ª trombeta. Em Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 20, nos diz: o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de suas bocas, foi morta a 1/3 parte dos homens. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por seus flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, mas, deixando de adorar demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, ouvir, nem andar. O rio Eufrates ficava entre a Palestina e a Babilônia. Esta era a última barreira que separava o povo de Deus do sistema deste mundo. A força do mal nesta trombeta é representada por um exército de cavalos, 20.000 vezes 10 milhares. Apocalipse 9, versículo 16. E de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Parcial é a matança feita por esse exército. O juízo final ainda não chegou, e quando chegar, será Deus o agente da destruição, não o anticristo. Não podemos ver nem ouvir as trombetas de Deus que estão sendo tocadas em todas as gerações. Enquanto as forças do maligno, Satanás, demônios e anticristo fazem sua obra de destruição e tormento, o Senhor conclama ainda o homem ao arrependimento. Grande parte recusa a oferta divina de misericórdia e salvação. A derradeira palavra não foi pronunciada. Ainda a última trombeta não tocou. Vamos agora falar sobre o livrinho mencionado na Bíblia antes das 7 trombetas. João escreve: vi outro anjo descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, as pernas como colunas de fogo, e tendo na mão um livrinho aberto, e fala com o apóstolo João, capítulo 10, versículos 1 e 2. Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. A minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 10, versículos 10 e 11. O livrinho que João recebeu do anjo representa o evangelho que seria pregado a muitos povos. O seu lado doce é a salvação, o seu lado amargo, a promessa de julgamento que faz parte da mensagem do Evangelho. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna,
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. A ordem para medir o santuário de Deus. A João foi dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. João fala sobre duas partes: o velho templo do Senhor, onde havia no Velho Testamento o santuário e os átrios. Foi este lugar de sacrifícios, expiação de pecados e louvor a Deus. Mas o santuário de Deus foi para aquele povo intocado. Por isso, a João foi determinado medir com uma vara o santuário de Deus e o seu altar, e os que nele adoram. Os que estão nos átrios exteriores não são medidos, pois não gozam da proteção de Deus. Tão somente os que estão no santuário de Deus é que o são. Em Coríntios 3:17 nos diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Será que diante de tantas profecias sobre os tempos, o povo de Deus não tem capacidade de entender que este santuário do Senhor foi medido e que ele é sagrado e imune às forças do mal? Pois é justamente esta mensagem do Apocalipse para a igreja. As duas testemunhas mártires. No capítulo 11, versículos 3 a 6, nos mostra um retrato da igreja configurada por duas testemunhas. Por que duas? Porque elas representam a igreja inteira, tanto do Velho como o Novo Testamento. Eis a descrição destes indivíduos que compõem a igreja. Versículo 4. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Os dois candeeiros já são conhecidos, são as igrejas do Velho Testamento e no Novo Testamento. Versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Este é o símbolo de força e poder do Evangelho que atormenta o pecador. Versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Elias orou e fechou o céu por 3 anos e meio. Essas duas testemunhas profetizaram, transmitiram o recado de Deus para o povo, e as testemunhas pagam com vida sua fidelidade a Deus. E isto continua até nos dias de hoje. No capítulo 11, versículo 17, nos fala sobre a besta. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. A besta é o símbolo da maldade, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Apocalipse, capítulo 11, versículo 8.
Vamos ver agora o que significa Sodoma. Representa toda a imundície sexual. Egito refere-se ao poder governamental. E Jerusalém refere-se ao pecado de desviar-se da fé. A ressurreição. Não obstante a triste tragédia, morre as duas testemunhas, ou seja, as igrejas. Este quadro, que revela o lado difícil da igreja, termina com uma ressurreição. João descreve o acontecimento nesses termos. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. Apocalipse 11, versículo 11. E no versículo 12 nos diz: e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. A morte do crente fiel a Cristo é sempre seguida de ressurreição. Não se desespere, povo das igrejas da Ásia. As coisas não vão ficar como estão. Seus mortos serão vingados pelo Deus que vive eternamente, e haverá uma ressurreição gloriosa para a vida. A 7ª trombeta. Em Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 a 18, nos diz: este é o terceiro ai, que está registrado em termos os mais gloriosos possíveis. Aqui está anunciado por trombetas e grandes vozes o reino eterno de Deus. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e o adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome. Assim, aos pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Para a igreja, a 7ª trombeta é o início da glória eterna. Para o mundo é um ai, uma promessa de destruição. Mais uma vez, uma visão de consumação de todas as coisas. A justiça feita pelo juiz supremo. Você está entendendo o ritmo desse grandioso livro, o Apocalipse? Com os símbolos conhecidos pelo povo de Deus, cuja chave é a própria Bíblia. Podemos perceber a mão de Deus sobre todos os acontecimentos históricos e proféticos. O Cordeiro está no trono. Ele é quem dá a última palavra. Ele está no controle de tudo. Amém? Eu sou Carlos Calmar e aprendemos que os selos e as trombetas são alertas e convites de Deus para chamar o povo ao arrependimento. Vamos dar glória ao Cordeiro, pois o seu sangue nos purifica de todo pecado, garantindo-nos um lugar junto ao Senhor, onde o glorificaremos por todo sempre. E a paz do Senhor Jesus reine sempre em nossas vidas.